Antropologia é o campo científico que se desenvolveu com o objetivo de dar voz aos nativos. Mas quem seriam estes? São os povos onde a cultura se distanciava destes, que por sua vez mantinham uma relação de deslumbre e estranhamento perante aquilo que era dado como desconhecido. Se a sociologia nasceu com o desafio de entender o que se passa no tempo e espaço presentes, outro tipo de conhecimento das sociedades surgiu como uma aposta distinta, o que denominou-se antropologia. Antropologia é a junção de duas palavras gregas, anthropos, que significa homem, mais logos, que significa razão, ou seja, a antropologia é um meio de dar razão aos homens. Deste modo, entendemos que a antropologia tem por objetivo estudar todas as formas de cultura. Eles promovem aquilo que é diferente do que está próximo, ou seja, o distante, tanto geográfica quanto culturalmente da sociedade em que vivem. Este campo nos trouxe grandes lições, mas a maior delas foi nos ensinar a compreender, foi nos mostrar aquilo que é diferente, aquilo que temos como o distante. Deste modo, dando voz aos que conhecemos como os outros, nos ensinando a entender o seu modo de ser, as suas crenças, como defendem os seus interesses, como eles veem seu entorno, a maneira como obedecem ou desobedecem, o modo como promovem guerras ou lutam pela paz. Ouvir dos nativos de determinada região quais são as maneiras de trabalhar, criar rituais, produzir festividades. Isso nos ensina muito sobre eles, sobre o seu modo de viver, que para nós se trata de algo desconhecido, mas para eles é algo muito mais do que familiar. E a importância deste conhecimento para nós vem no sentido de que, ao conhecer o distante, quebramos com todo e qualquer modo de preconceito. Aprendemos a apreciar uma cultura à sua maneira, entendendo que existem diferenças, mas ao invés de julgar, procuramos conhecer. Os antropólogos evolucionistas defendiam que em todas as partes do mundo a sociedade humana teria se desenvolvido em estágios sucessivos e obrigatórios, numa trajetória unilinear e ascendente. Isso significa que todos os grupos humanos teriam de atravessar as mesmas etapas de desenvolvimento, e as diferenças observadas entre as sociedades contemporâneas seriam o resultado das defasagens temporais, consequência dos ritmos diversos de evolução. Podemos ver assim que o conceito de civilização era usado para classificar, julgar e justificar o domínio sobre outros povos, com o argumento de que caberia aos mais evoluídos levar o progresso aos mais primitivos. Então, ao se depararem com sociedades cuja organização e costumes eram muito distantes daquilo que se via na Europa, os evolucionistas acreditavam estar diante de raças inferiores, atrasadas, às quais faltava percorrer muitas etapas do desenvolvimento humano. As críticas iniciais ao racialismo e ao evolucionismo começaram a partir do final do século XIX, quando alguns pesquisadores intelectuais começaram a questionar a sua forma de compreensão perante a diversidade humana. Teorias racialistas no Brasil tiveram grande influência sobre intelectuais brasileiros no final do século XIX e no início do século XX, no momento em que o discurso científico defendia que negros e 42 mestiços eram naturalmente inferiores a brancos. Muitos pensadores se viram diante de um desafio de pesquisar sobre o futuro de um país recém-saído da escravidão, cuja população era, em grande parte, formada por negros e mestiços. Então, se para os evolucionistas o objeto de estudo era a sociedade humana, no singular, vista em suas diferentes etapas de desenvolvimento, para os adeptos do relativismo cultural, o que estava em evidência era as particularidades das culturas humanas, sempre no plural, afirmando que raça não passa de um conceito pseudocientífico, sem nenhuma comprovação empírica. O antropólogo afirmava que
afirmava que a compreensão das diferenças entre populações de origens distintas não depende de supostas características raciais, e sim de fatores como o meio ambiente, as condições sociais a que as populações estão submetidas. Isso significa que cada grupo tem padrões próprios, que ao serem transmitidos aos indivíduos, condicionam seu modo de ver o mundo, sua apreciação moral e mesmo sua postura corporal. Essa perspectiva lhe possibilitou reelaborar a questão muito debatida na época, acerca dos indivíduos desajustados, os quais, portadores de patologias, passavam a ser vistos como pessoas cujas características eram inatas, não eram aquelas valorizadas por sua cultura. Lévi-Strauss, como boas, posicionou-se contra o argumento racialista, pois para ele, nesse argumento não haveria base biológica para explicar as diferenças entre sociedades, discurso que havia ganhado força com o contexto do nazismo. Defendendo que não havia nenhuma base científica que sustentasse a suspeita da desigualdade social e racial entre humanos, o autor afirmava: não existem povos crianças, todos são adultos, mesmo aqueles que não tiveram um diário de infância. Seus primeiros contatos com a etnografia, trabalho de campo que embasa a pesquisa antropológica, foram estabelecidos entre 1935 e 1939, período no qual viveu no Brasil. Em 1955, essas experiências foram publicadas no livro Tristes Trópicos, no qual o autor relata que aqueles foram anos cruciais à articulação de suas teorias e da sua identidade como antropólogo. Essa postura implica diretamente uma recusa a ideias de que a civilização ocidental seria a única e privilegiada, uma vez que sugere que as estruturas mentais que organizam as culturas, chamadas selvagens, são aquelas que regem as consideradas civilizadas. O antropólogo argumentava que falar em progresso implica supor a existência de desigualdade entre povos, pois, ao pensarmos nestes termos, somos naturalmente levados a classificar uns como mais adiantados e outros como mais atrasados. Etnografia, um método antropológico. A antropologia foi, por muito tempo, feita à distância, por pensadores fechados em seus escritórios. Somente nas primeiras décadas do século XX, o pesquisador foi a campo, ou seja, foi até os indígenas, e coletou seus próprios dados, tornando a observação direta, uma parte importante do trabalho antropológico. Nasceu assim a etnografia, que passou a ser um método antropológico por excelência. A etnografia nasceu do esforço de conhecer o outro em profundidade, sem julgá-lo pelos olhos de um europeu. Viver entre os nativos, falar a língua deles e testar seus hábitos, que são alguns dos mandamentos básicos da pesquisa em etnografia. O polonês Bronisley desempenhou um papel fundamental na preservação da etnografia. Ele disse que é muito importante que o pesquisador fique longe dos outros homens brancos, coletando o máximo de informações possíveis por meio de observações e entrevistas. Segundo ele, é importante que o antropólogo ouça o que as pessoas falam e veja o que elas estão fazendo. Lições do trabalho de campo. Ele conta que em uma aldeia, em Bali, na Indonésia, as brigas de galo eram consideradas ilegais. O ritual, portanto, dizia muito dos hábitos e costumes da cultura do lugar. Nas palavras de Gertis, a briga de galo é uma leitura balinesa, da experiência balinesa, uma história sobre eles, que contam a si mesmos. Nessa cultura, os galos são símbolos de masculinidade, poder e prestígio. A luta é uma questão de vida ou morte, exprime prestígios e permite que aflorem emoções como os riscos de excitação, o desespero da derrota e a alegria da vitória. Lealdade é como eles experimentam todos os tipos de emoções temperamentais, a depressão. Nesta comunidade, este é um local de valor cultural. Esta é uma forma de Gertis obter este tipo de costumes nacionais. Em primeiro lugar, considere a interpretação da própria cultura com a matéria-prima,
falar de si mesmo significa ouvir os habitantes locais e falar com eles. A segunda lição é que o pesquisador não deve se comportar com quem tem uma ideia pronta sobre o que acontece em determinado grupo social. Nos dias de hoje, se tem o costume de se desprezar a cultura, a moral, as religiosidades e a sociedade dos povos os quais seguem uma vida desigual àquela a qual estamos acostumados. Por isso, é comum o uso de termos ofensivos para repudiá-los. Um exemplo adequado a esta situação é o período da Antiguidade, onde qualquer pessoa que não fizesse parte da sociedade grega, posteriormente denominada greco-romana, era considerado bárbaro, ou seja, aquele que é selvagem. Entretanto, o grupo social que mais se evoluiu é quem decide classificar os outros povos dessa maneira. Por isso, se tem que aqueles que são considerados bárbaros denominam a si próprios homens, significando neste caso os bons ou os excelentes, e dizem que as outras sociedades estão longe de serem desse jeito. Como consequência, eles os nomeiam por maus, perversos ou até mesmo ovos de piolho. Um exemplo muito bom citado no texto é a seguinte anedota. Enquanto os espanhóis enviavam comissões de investigação para indagar se os indígenas possuíam ou não alma, estes últimos dedicavam-se a afogar os brancos feitos prisioneiros para verificarem, através de uma vigilância prolongada, se o cadáver daqueles estava ou não sujeito à putrefação. Isso significa que, enquanto tenta-se discriminar uma cultura por suas ações e costumes, acaba-se encontrando mais semelhança entre os ofensores e aqueles os quais estes querem negar ou ofender.